que eram pessoas humildes, mas que investiram muito no senhor, não é? E o senhor tem a questão do educar para transformar, e no seu discurso o senhor tem dito, inclusive, pede essa parceria com os municípios. Atrelado a isso, vem a questão da segurança. Não pode fazer segurança sem dinheiro, tem que ter dinheiro. O senhor atrela a segurança, a educação e trabalha junto, não é isso? Olha, Tom, é exatamente isso. Muita gente acha que a segurança é só o trabalho da Polícia Civil ou da Polícia Militar. A minha responsabilidade eu sei e estou fazendo. Eu chamei, Tom, no início do ano, 2.000 policiais militares que estão em treinamento e eu sei que eles estão ansiosos para entrar na corporação. Agora, em dezembro, termina o treinamento e nós vamos colocar todos nos municípios, assim que for concluído o treinamento, para reforçar a segurança. Nós chamamos também, Tom, 960 agentes e delegados da Polícia Civil, que estão também em treinamento nesse momento e assim que concluir o treinamento, eles também vão para as ruas. Estou entregando mais de 4.000 vagas de presídios, comprando mais helicópteros, porque eu quero um helicóptero em cada região do estado para perseguir as grandes quadrilhas. Nós estamos investindo em novas delegacias, os chamados distritos integrados, que junta a Polícia Civil e a Polícia Militar. Agora, eu tenho um convencimento, Tom. Eu acho que a segurança pública nós não vamos resolver apenas com o trabalho da polícia. Primeiro, nós temos que tecer o novo tecido social com novas linhas. Primeiro, a fé em Deus, porque muito se perdeu, Tom, eu acho, essa coisa da fé em Deus. Eu não posso e nem devo, como governador, escolher religião para ninguém, mas eu acho que eu tenho a obrigação de falar da fé em Deus e da importância da religiosidade para a sociedade. E por isso, eu tenho pedido, Tom, que haja um abraço, uma ação de cada cidadão, de cada empresário a favor da educação. Eu batizei o programa de Educar para Transformar. Sabe por quê? Porque eu considero, pela minha história de vida, que a ferramenta que é capaz de transformar o ser humano para melhor e de transformar uma cidade, uma região, um país, chama-se educação. E não é possível, na minha opinião, dar passos largos na educação se nós não tivermos o envolvimento da família. E por isso eu considero fundamental e peço, como vou renovar aqui o pedido, para que você abrace seu ente querido, cuide da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, traga para perto. Se você tiver alguma dificuldade, peça ajuda de um pastor, de um padre, de um amigo, de um vizinho, de um psicólogo da prefeitura, de um assistente social, porque, Tom, eu assim, bato palma para o trabalho da polícia. Agora, quando sei de alguns resultados, eu confesso que me causa profunda tristeza. Vou citar um caso aqui de uns 20 e poucos dias atrás, lá em Salvador, quando recebi no meu celular a mensagem da Polícia Militar que tinha prendido 4 pessoas que estavam assaltando ônibus, os 4 com revólveres. E recebi a notícia, a primeira notícia no celular veio só trazendo a informação seca, sem nenhum detalhe. E me veio aquela sensação de orgulho da PM estar cumprindo a sua função. Logo em seguida chegou a segunda mensagem, que trazia os nomes e as idades das pessoas que foram presas. Então, um tinha 10 anos de idade, o outro tinha 11, o outro tinha 12 e o outro tinha 13 anos de idade. Aí eu digo assim, Tom, a polícia é para cuidar de quem já está no caminho errado, de quem já está no mundo do crime. Agora, para evitar, prevenir que crianças, porque um jovem de 10 anos para mim é uma criança, coloque uma arma na mão e saia fazendo assalto, não é a polícia que vai evitar isso. Quem vai evitar isso, primeiro, é a fé em Deus. Segundo, é o pai, é a mãe, o avô, a avó, o tio, o padrinho, a madrinha. É esse cuidado, esse aconchego que eu acho que nós precisamos retomar na unidade familiar e na religiosidade. Por isso, eu tenho insistido com isso. Eu vou abrir, Tom, os dados de homicídios do Estado no detalhe para a população, porque eu quero conversar isso com a alma aberta, com o coração aberto com o povo. Eu pedi para abrir a estatística. Você sabe, nesse final de semana eu não vi a estatística ainda, mas no outro final de semana, o anterior a esse, sabe quantos homicídios dentro da família, motivos passionais?
Só no final de semana, 18 homicídios na Bahia. Então, isso, na minha opinião, é o tecido social destroçado. É falta de fé em Deus, falta de amor ao próximo. Portanto, nós precisamos mexer com a cabeça dos nossos jovens, com a cabeça das pessoas, com o coração das pessoas, e para que nós tenhamos cidades e o Estado vivendo em paz. Eu não posso e não vou fazer isso, colocar polícia para revistar mochila de menino de 8 anos, de 9 anos ou de 10 anos. Seria um escândalo internacional, seria noticiado no mundo inteiro como um lugar no Brasil chamado Bahia, onde o governador determinou que as mochilas dos meninos fossem revistadas. E como não posso fazer isso, me resta pedir a Deus e pedir a você, que é pai, mãe, avó, padrinho, madrinha, tio, que abrace seu ente querido. Se perceber que o jovem está com um comportamento estranho, abrace ele, converse. Se não conseguir resolver sozinho, peça ajuda de alguém. Eu acredito, Tom, como eu vim de uma família muito simples, eu encaro isso como um desígnio de Deus e uma vontade do povo, evidente, que votou nas urnas. Mas para um jovem que nasceu no Morro da Liberdade chegar ao governador, isso é obra de Deus. E se ele me permitiu chegar aqui, é para eu transformar e levar uma mensagem. E minha mensagem não pode ser só cimento, asfalto e concreto. Tem que ser também de otimismo, de religiosidade a favor da família. Por isso eu insisto nisso. E para mim tudo tem a ver com educação. Eu não estaria aqui hoje como governador, Tom, se não fosse o meu pai e a minha mãe, que nenhum dos dois tinha os estudos completos. Mas, graças a Deus, os dois tinham um convencimento muito grande de que só a educação iria transformar a vida dos seus filhos. Minha mãe, Tom, juntava os 4 filhos e dizia assim, deixa eu dizer um negócio a vocês, eu não tenho herança para deixar para vocês. A casa que a gente mora nem nossa é, a casa era de minha tia que ela emprestava. O que eu posso dizer a vocês é, se vocês querem ter a vida um pouquinho melhor do que a que eu tive, que seu pai teve, só tem um caminho na vida, que é estudar, estudar e estudar. E, portanto, eu acho que a família é a base de tudo, a religiosidade é a base de tudo. E eu peço a você que, normalmente as pessoas fazem um ato de solidariedade no Natal, quando pega o brinquedo usado e vai dar para uma criança mais pobre, ou compra um colchão e dá para o idoso. Digo, estabeleça um laço de solidariedade num voluntariado, indo numa escola pública e vendo quais são as crianças que têm dificuldade, dedique 2 horas, 4 horas por semana para dar um reforço escolar, veja o que é que a escola está precisando. Enfim, isso acontece nos países mais ricos do mundo, porque lá eles encaram que a escola não é do prefeito nem é do governador. O meu cargo é passageiro, o cargo do prefeito é passageiro. A escola é para a vida toda. E por isso, eu reitero, Tom, essa união entre segurança e educação que é fundamental, porque, repito, a minha responsabilidade no comando da PM, da Polícia Civil, eu sei e estou fazendo e vou fazer. Agora, isso não soluciona situações de menino de 8, 9, 10, 11 anos envolvido com o crime. Aí só tem uma saída, que é fé em Deus e amor na família. Muito bem, governador. Sucessão municipal. Tabuna tem quase 60, 70, 80 candidatos aí a prefeito aí. Exagero meu isso aqui, né, Vani? Mas o que tem de candidato a prefeito aí? Outro dia eu fui comprar alguma coisa, o cara era candidato a prefeito, né? Aliás, eu quero até abrir aqui um parênteses e dizer o seguinte: a obra do hospital da Costa do Cacau é do governo do estado. Correto, governador? Isso. Porque o que vai aparecer de deputado aí pongando o negócio aí vai ser um negócio de doido, gente. O que vai ser de político pongando nisso aí, eu tenho que ser verdadeiro, o senhor sabe disso. Vai ser um desfile de político pongando dessa história aí, né, da implantação do hospital da Costa do Cacau. E a gente precisa estar de olhos bem abertos. É uma obra do governo do estado. O governador veio pessoalmente, saiu do gabinete. Cadê o canteiro? Tá aí o canteiro aí, roda aí para mim, né? O governador veio pessoalmente do bate-estaca aí, pisou na lama. Hoje bem que não tem lama nenhuma, porque tá. Você pisou em lama lá? Não choveu, né? Tinha muita poeira. Muita poeira. Me dá essas imagens aí. É uma obra do governo do estado. É preciso esclarecer a população. Porque é por isso que eu lhe fiz aquela pergunta anteriormente. Governador, a obra sai mesmo? Porque as pessoas perdem a credibilidade. Eu sou eleitor.
gente vê tanta conversa por aí, e olha aí a obra aí, ó, do governo do estado. Aí o indivíduo diz, o governador esteve aqui, mas de quem é a obra finalmente? É do governo do estado. O governador fez questão de vir pessoalmente autorizar as ordens de serviço, e aí, nesse local, o governador pisou aí. Poderia, como o senhor disse anteriormente, fazer isso lá do Palácio de Ondina, mas fez questão de vir aqui. Sucessão municipal. PT já tem o candidato próprio ou não? Vai com alguém? Apertei o governador deu um sorriso, mas fique à vontade, governador. Oi, não? Não, você apertou, mas eu vou fugir da pergunta, porque primeiro está muito cedo. Claro. No Brasil, infelizmente, assim, eu acho que a legislação devia mudar. Eu acho uma eleição muito em cima da outra. Eu assumi agora em janeiro, né? E as pessoas já perguntam da próxima eleição, que é no ano que vem. Então, a gente mal começou a trabalhar, já é indagado sobre a próxima eleição. Mas eu acho que está cedo ainda. É evidente que os partidos têm que começar a articular, conversar um com o outro para falar de eleição. Agora, eu, na função de governador, eu estou dedicado esse ano a tocar as obras, superar a crise, a pegar os projetos e botar na rua, botar para funcionar, para gerar emprego para as pessoas. E ano que vem, quando estiver mais perto das convenções, lá para abril, para maio, aí eu vou ouvir os partidos e buscar unificar o máximo possível a nossa base de governo. A minha ideia é fazer um esforço lá para abril, maio, junho, quando as convenções acontecem, juntar a base e tentar o máximo possível que os partidos que me acompanham saiam juntos. Onde não for possível, tudo bem, mas eu vou fazer esse esforço, mas só no ano que vem, e eu prefiro aguardar para abril, maio do ano que vem, para botar a colher dentro da panela, porque, por enquanto, todos os nomes, e não está errado não, eu acho que é natural que os partidos coloquem nomes, até porque como é que vai saber qual é a sensibilidade do povo se o nome não circular? Claro. Então é importante que outros nomes circulem e as pessoas vão percebendo a receptividade da população e vão manter ou não as suas candidaturas. Mas o governador vai deixar lá só para maio para entrar nessa disputa. Bom, o governador segurou agora essa colher na panela aí, na feijoada nossa aqui da Bahia, o senhor tem que anunciar aqui no balanço, viu? Tem que anunciar aqui no balanço com quem o governador vai, porque como o governador disse, todo mundo agora é pré-candidato, os partidos, eu brinquei 60, 70, mas é brincadeira isso, é um exagero aqui, só para brincar um pouco, para você entender que existem muitos pré-candidatos a prefeitos em Itabuna. O que o governador disse, a gente concorda que é muito natural. E vamos aguardar a vinda do governador já com a colher, para colocar dentro da panela e dizer com quem o partido do governador vai para prefeito de Itabuna. Agora, política é uma coisa que todo mundo discute. Em Itabuna, as pessoas amam discutir política. O senhor anda em tudo quanto é lugar, em praças e avenidas e por aí vai. O assunto é sucessão municipal, governador. E a gente espera ter, obviamente, que a presença do governador aí, dizendo com quem o Partido dos Trabalhadores vai marchar. O senhor acha que esse desgaste nacional pode implicar na política do ano que vem? Olha, Liton, minha opinião, a última pesquisa, ou as pesquisas que estão saindo, apontam um descrédito e um desgaste grande dos nomes mais conhecidos no país e dos partidos políticos. Porque o tiroteio é tão grande que a população hoje já não sabe em quem acreditar, em quem confiar. Mas eu acho que, no fundo, a população vai terminar escolhendo, levando em conta os partidos, obviamente, mas o peso das pessoas, do nome do candidato, vai ter um peso ainda maior no ano de 2016. Eu acho que as pessoas vão considerar menos o partido e vão considerar mais o nome dos candidatos na escolha de 2016. Essa é a minha percepção, por isso eu acho que vai depender muito dos nomes escolhidos, os que vão ter mais ou menos chance. Estou recebendo a informação aqui que os caminhoneiros já estão na região de Barreiras, também paralisaram, né, suas atividades. Isso é ruim, isso acaba prejudicando. Manifestação dos caminhoneiros já em Barreira também, o tráfego interditado. Como é que o senhor avalia, governador, essa paralisação dos caminhoneiros prevista aí para todo o Brasil? Olha, numa democracia você tem que conviver com a manifestação, com o protesto, com a reivindicação dos vários segmentos. Eu só acho, Tom, que nós temos que, isso não pode prejudicar o país. Acho legítimo que todas as categorias façam as suas reivindicações. Agora, por exemplo, não dá para você prejudicar o direito de ir
e vir das pessoas. Até porque, quando outras categorias fazem mobilização, os próprios caminhoneiros são os primeiros a reclamar quando há fechamento das rodovias e das vias, porque impedem a passagem deles. Portanto, acho que o direito à manifestação faz parte da nossa Constituição, da liberdade de expressão, mas acho que a nossa Constituição também diz que as pessoas têm o livre direito de circular de um lugar para o outro e ninguém pode impedir a circulação das pessoas. Por isso, eu tenho pedido e acompanhado desde cedo com a Polícia Militar e com a Polícia Rodoviária, dentro das estradas federais, a responsabilidade é da Polícia Federal Rodoviária. Mas nas estradas estaduais, a responsabilidade é nossa. E nós estamos monitorando para não permitir o fechamento das rodovias. A manifestação, é evidente, é democrática, é reconhecida pelo Estado e é legítima, mas a fechar a rodovia você impede de uma ambulância passar, de um estudante que quer ir para a escola, de alguém que precisa resolver um problema urgente, poder resolver. Governador, obrigado pela entrevista. Vá tomar seu suco de cacau agora. Eu é que agradeço e deixa eu comemorar com você. Vamos lá. As 6.600 toneladas que hoje está em alguns jornais no país inteiro. Dizer que este cálculo não considerou as barras de chocolate que eu dou de presente a todos que entram no meu gabinete. Muito bem. Porque todos estão, ao longo desses meses que entraram no meu gabinete, empresário, embaixador, pessoas de outros países, levaram uma barra de chocolate aqui da região, onde eu faço questão de demonstrar lá aquelas barras com percentual bem grande, 40%, 50%, 60%, até 100% de cacau, para mostrar e para defender que eles, ao consumirem o chocolate, primeiro, consumam o chocolate da Bahia que tem qualidade. Segundo, que olhe o percentual de cacau que está escrito na embalagem, que vale para você também que está em casa, antes de comprar um chocolate no mercado, para o guri, para o menino, ou para você, olhe qual o percentual de cacau, porque tem muita gente vendendo gordura saturada que faz mal à saúde, dizendo que é chocolate. Forte abraço, governador. Deus lhe proteja, viu? Muito obrigado pela entrevista aí. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu retorno com a sequência do balanço. É prato na mão, olho na televisão e eu volto já. Bom, olha atenção, estou recebendo aqui o governador Rui Costa, governador do estado, visitando a região desde cedo, desde as 9 horas da manhã, que o governador está aí anunciando obras e também inaugurando obras. Governador, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Tom, é um prazer enorme estar aqui em seu programa. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham hoje. A visita com muita alegria, recheada de inaugurações, a começar pela inauguração do investimento da Baiagás, são 57 milhões de reais para levar gás para a cidade de Ilhéus, na adutora, no duto que ligou Ilhéus e Itabuna. Então, isso significa possibilidade de novos investimentos para a região, investimento importantíssimo. E também para assinar a autorização de início da construção do hospital. Eu fiz questão de fazer a inauguração lá mesmo, no lugar onde já foi feita a terraplanagem, onde já está se fincando as primeiras estacas para edificar o Hospital da Costa do Cacau. O hospital que vai atender não só a cidade de Ilhéus, mas as cidades todas do entorno e visa melhorar a qualidade do atendimento, ou seja, é um hospital maior, muito mais bem estruturado. E em fevereiro de 2017 eu volto aqui, pode anotar, fevereiro de 2017, para inaugurar aquele belíssimo equipamento que vai trazer vários serviços de alta complexidade aqui para a região. E, insisto, o hospital não é apenas para o atendimento de um município, mas de todos os municípios da região. Está sendo construído e equipado para isso. São quase 200 leitos na primeira etapa. E na segunda etapa, o hospital chegará a 330 leitos. Portanto, um equipamento da altura do que Ilhéus, Itabuna e todos os municípios merecem. Bom, governador, tem a ponte Ilhéus-Pontal também, né, que o senhor anunciou também, já a ordem de serviço, já assinou a ordem de serviço, perdão. O gasoduto, o hospital com mais de 77 milhões, né, 77 milhões e meio, né, de reais, serão investidos nesse hospital na Costa do Cacau.
Mas o assunto também importante é a barragem do Rio Colônia. Eu estava dizendo agora há pouco que o estado do Espírito Santo já não tem água. Alguns do Pernambuco também já estão em estado de calamidade, os prefeitos já estão em situação complicada. Itabuna, a empresa municipal de águas e saneamento, EMASA, já anunciou que é preciso racionar, porque senão vai faltar. Então a necessidade é grande nossa aqui de água. Quando sai a barragem? Tom, deixa eu só explicar, porque tem aquelas pessoas que sempre torcem contra a região, torcem contra o estado da Bahia e que ficam quase que rezando para tudo dar errado. Mas, primeiro, eu estou marcando a data aqui do hospital. No caso da ponte de Ilhéus, a empresa que ganhou, infelizmente, em função de problemas que a empresa teve, ela não conseguiu mais tocar a obra por falta de crédito junto aos bancos. Nós rescindimos o contrato e hoje eu assinei a nova licitação da ponte de Ilhéus, que nós vamos entregar à população. A outra obra é a barragem do Rio Colônia. Esse não foi problema com a empresa. Essa, Tom, é sempre uma crítica que eu faço à lei de licitação no Brasil, a 8666, porque a lei favorece muito, Tom, aqui algumas empresas que não têm compromisso com a população, que não têm compromisso com o dinheiro público. Quando você lança um edital, a empresa mergulha no preço, ou seja, bota um preço muito baixo, que ela não consegue executar aquela obra. Aí o que é que acontece? Abandona, como foi o caso dessa obra aqui, que com 3 meses de obra, a empresa abandonou a obra e o pior, ainda entrou na justiça querendo aditivos de mais de 100% do valor. E nós demoramos alguns meses para conseguir resolver essa pendência judicial. Graças a Deus, isso foi superado e hoje nós vamos autorizar o início da obra. E eu diria que tivemos sorte dessa vez, que ganhou uma empresa que, apesar de nova, tem feito muitas obras para o governo do estado e tem sido eficiente e tem cumprido todos os seus prazos, o que nos deixa alegre de que em 2017 nós estaremos fazendo a entrega dessa barragem, que vai resolver, eu diria, Tom, 2 problemas. Primeiro, o abastecimento de água, como você bem ressaltou. E o segundo, para regularizar o rio e evitar eventuais enchentes que poderiam acontecer. Governador, eu quero perguntar também a respeito da duplicação da 415, porque eu vou lhe perguntar isso. Quando o governador chega aqui e anuncia uma série de obras como esta, a sociedade fica meio que desconfiada, principalmente essa região que é composta de muita gente desconfiada, muito caboclo, né? Vamos assim colocar. E eu recebi vários e-mails nesse final de semana, as pessoas diziam assim, olha, o governador vai estar no seu programa, pergunta ao governador se realmente essas obras vão sair de verdade. Porque teve aí a duplicação da 415 até hoje. Aí o governador vem anunciar a barragem, a Ilhéus Pontal, o Hospital da Costa do Cacau. Vai sair mesmo? A gente pode acreditar no governador? A palavra está com o senhor, governador. Tom, como eu disse a você, no hospital eu fiz questão, ao invés de dar ordem de serviço dentro da cidade de Ilhéus, dentro do ar-condicionado, que seria mais confortável para todos, eu fiz questão de dar ordem de serviço lá no canteiro de obras, onde todos os presentes, inclusive a TV esteve lá fazendo imagens, pôde constatar que a terraplanagem está feita, que as estacas já estão sendo fincadas. Eu tenho essas imagens aí. E, portanto, não tenho dúvida, nós vamos trabalhar firme. Eu diria que, no caso da barragem, houve um problema com a empresa que, de fato, não teve compromisso com a cidade de Itabuna, com o governo da Bahia, com o dinheiro público. No caso da ponte, não. No caso da ponte, a empresa estava tocando a obra e, infelizmente, ela ficou sem crédito em virtude dos problemas que ela alcançou com a investigação que tem em curso no país e ela ficou sem condições de acessar o crédito. Agora, a 415, qual foi o problema da 415, Tom? A 415 é um convênio do governo do estado da Bahia e é bom a gente detalhar para o povo entender, com o governo federal. E nós fizemos o projeto, entregamos ao DENIT, que é o Ministério dos Transportes, e fizemos a licitação na modelagem de RDC, ou seja, com preço fechado e não conhecido numa licitação. O que o DENIT fez e à época não nos avisou? Ele retirou do preço alguns elementos estruturais que eram fundamentais para fazer a estrada. A base, o DENIT modificou e reduziu o preço. Na hora que foi feita a licitação, todos os preços ficaram acima
do preço que o DENIT estipulou. E nós só soubemos disso no momento da abertura da licitação. E aí nós fomos ao DENIT, mostrando o erro grave que foi cometido pelos técnicos do DENIT, onde eles retiraram elementos importantes da estrada e inviabilizou a construção daquela estrada naquele momento. E aí nós tivemos que, durante meses, refazer o processo e insistir que o DENIT aprovasse o nosso projeto, que é o que estava correto. E, finalmente, o DENIT aprovou o nosso projeto, o convênio que já tem um recurso em conta. Neste momento, nós estamos aguardando apenas a autorização do DENIT para eu assinar a autorização para licitar a obra. Amanhã mesmo, eu vou estar em Brasília, já pedi audiência com o ministro dos Transportes para solicitar agilidade que eu possa imediatamente fazer essa licitação da 415 e possa voltar aqui em breve dando ordem de serviço para que essa obra seja imediatamente iniciada. Bom, 10 estados federativos, governador, já parcelaram os seus salários aí. E a Bahia tem mostrado que vem realizando a cada dia mais obras, investimento. O que é que a Bahia tem feito, principalmente pelos municípios? Eu digo sempre aqui que os municípios estão com a cuia na mão. O prefeito Vânia está aqui presente, sabe disso. Apesar dos pesares, a prefeitura de Itabuna tem cumprido o seu papel. Apesar das dificuldades, o prefeito responde isso melhor do que eu aqui. Mas tem município aí que tem prefeito que nem vai mais. Já deu um atestado de saúde, não aparece mais na prefeitura. Porque não tem dinheiro para pagar ninguém. A situação está complicada. O que é que a Bahia tem feito pelos municípios? A gente já está vendo aqui a construção de hospital, já anúncio de outras obras. E outros municípios da Bahia? Ô Tom, na crise, eu digo sempre que a crise é um momento ruim, porque traz dificuldades, traz algum nível de desemprego. Agora, como eu sou sempre otimista, eu digo que a crise também é um momento de oportunidade. Oportunidade para rever forma de administrar, para reorganizar o orçamento. Muitas empresas no mundo inteiro aproveitam a crise para sair da crise maior e melhor do que entrou na crise. É assim que eu encaro a crise e, por isso, eu tenho conversado com os prefeitos. Por exemplo, na área de saúde, Tom, até aqui, eu diria que prevaleceu um sentimento de que fosse cada um por si e Deus por todos. Onde, no passado, cada prefeitura queria ter o seu hospital, queria ter todo o serviço de saúde. E na Bahia, Tom, aconteceu algo diferente de outros estados. Em outros estados brasileiros, somente os grandes municípios é que têm hospital municipal. Aqui na Bahia ocorreu justamente o contrário. Ou seja, os maiores municípios não têm hospital do município e os pequenos e médios municípios, todos praticamente têm hospital. Se eu tenho uma ideia, Salvador não tem nenhum hospital. Salvador não tem sequer uma maternidade. Quando todos os municípios da Bahia, praticamente pequenos e médios, têm hospital. Então, o que é que eu estou propondo aos prefeitos? Que nós possamos mudar essa mentalidade e enxergar a atenção à saúde como uma forma regionalizada. Os serviços de média e alta complexidade que possamos fazer juntos. E por isso eu estou propondo, Tom, o consórcio de saúde. Acabei de assinar semana passada, foi o primeiro, e quero assinar com o consórcio daqui, da Costa do Cacau também. O primeiro foi com a cidade de Teixeira de Freitas e os municípios ali do entorno de Teixeira. São 13 municípios, assinamos a criação do consórcio e eu vou construir, Tom, lá em Teixeira, uma grande policlínica para atender toda a região e botar para dentro do consórcio também o serviço de UPA, o serviço do SAMU e o serviço do hospital, que hoje é só tocado pelo município de Teixeira, também vai fazer parte do consórcio. Então, essa é a minha proposta. O que é que isso melhora para a população? Porque ela vai ter, em cada região do estado, vai ter o serviço. Hoje, muitas vezes, para fazer um exame mais complexo, as pessoas precisam ir para Salvador, ou não fazem um exame. Então, eu quero garantir isso. Isso, para o município, ele vai atender melhor as pessoas e também vai reduzir o custo que ele tem com a saúde. Porque muitos prefeitos gastam muito dinheiro com transporte para levar o paciente até Salvador, alugam casa em Salvador para recepcionar os moradores que vão lá fazer uma cirurgia, um exame. E, portanto, eu quero, até o final do meu mandato, Tom, garantir que em todas as regiões do estado nós possamos fazer as cirurgias que o povo precisa, fazer os exames e ter o atendimento daqueles médicos que a gente chama as especialidades,
que a pessoa precisa. O cardiologista, o neurologista, pneumologista, enfim, todos os médicos que as pessoas precisam consultar. E eu digo sempre, Tom, acabei de dizer há pouco na ordem de serviço do hospital. O hospital é o último recurso. O ideal é que as pessoas fiquem a vida inteira sem precisar serem internadas. No máximo, a mulher quando precisar ter o seu neném para a maternidade. Se as pessoas fizerem a consulta no posto de saúde, se tiverem acesso ao exame, se tiverem acesso a acompanhar com o cardiologista, com outros médicos, os seus exames, as pessoas vão tomar a medicação, vão fazer o tratamento preventivo e não vão precisar ir para a emergência do hospital ou mesmo a gente ter a tristeza de perder um ente querido porque ele não conseguiu fazer os exames ou a consulta. Bom, e a Bahia está de parabéns, que é destaque nacional. Hoje no editorial do Folha de São Paulo traz lá o doce do cacau. E destaca inclusive a nossa região, que depois de toda a crise do cacau, o nosso porto está exportando cacau. Isso é bacana, né? O editorial hoje do Folha de São Paulo falando a respeito do doce do cacau, parabenizando inclusive a Bahia. Estamos todos de parabéns por conta disso, né, galera? Com certeza. Isso é, eu diria, Tom, que é o sorriso do povo da região. Eu digo assim, ó, Tom, eu acredito muito no potencial dessa região e nós temos que impregnar todo mundo desse otimismo. É uma região belíssima, de uma possibilidade turística extraordinária, de muita riqueza e nós precisamos aqui de energia, trabalho e otimismo. Eu vi com muita alegria e nós temos investimentos aqui fortes, inclusive junto aos pequenos agricultores, com o programa Cacau para Sempre e nós queremos estruturar a cadeia produtiva. Temos que produzir valor agregado, inclusive com chocolates de grande qualidade para ocupar os mercados no mundo inteiro e deixar aqui a renda e associando, eu diria, a produção do cacau com o turismo também fora da região. Mas deixa eu só falar, que você falou do porto. Isso. Eu estou com uma proposta, apresentei ao Ministério e amanhã vou novamente em Brasília, de reformar o Porto de Malhado, para que ele opere pelos próximos 5 anos e dando funcionalidade à ferrovia. O Malhado não tem menor condição de substituir o Porto Sul, mas ele tem condições de, pelo menos na arrancada da ferrovia, nos primeiros 5 anos, ele garantir que a ferrovia tenha uso e, portanto, nós temos empresários, a iniciativa privada interessada em fazer investimento. Então, eu solicitei ao Ministério do Transporte que faça uma licitação para recepcionar os empresários interessados em investir no Porto de Malhado para fazer uma dragagem. São cerca de 20 milhões, né? Exatamente, numa dragagem que vai possibilitar que navios de até 15 metros de calado, ou seja, uma profundidade de 15 metros, possam atracar e, portanto, aumentando o volume transportado no Porto de Ilhéus. Isso é bom porque dá funcionalidade à ferrovia, é bom porque vai gerar emprego na região e é bom porque vai melhorar a renda aqui de Ilhéus, de Itabuna e de todas as cidades aqui do entorno. O senhor vai tomar uma água, porque eu vou chamar um momento de oração aqui do programa e daqui a pouco nós temos umas 2 perguntas para fazer ao senhor. Sei que o dia hoje está corrido, tem inaugurações, daqui a pouco o senhor está na Universidade Federal, daqui a pouquinho, mas eu tenho mais 2 perguntas. O pastor Wellington Cruz está comigo no Estúdio 2 e traz neste momento uma palavra de fé e de esperança para todos nós. Pastor, boa tarde, pois não. Olá, boa tarde, Tom, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nós queremos fazer uma oração em favor do senhor, em favor da senhora que não tem tido força para vencer na vida econômica. Vejo que uma aliança com Deus é capaz de fazer através aqui do Congresso para o Sucesso. E eu já volto orando em seu favor. Qual o nome do senhor? José Inácio. Como é que estão as coisas? Tá tudo bem, tá tudo andando bem. Trabalha com o quê? Trabalho com salão. Salão de beleza? É. E como é que tá as vendas? Tá beleza. A crise tá amarrando? Crise não, lá não tem crise. Tá vendendo mais agora? Vendendo mais agora. Fazendo a diferença. Fazendo a